Família, será que viveremos os 2 dias mais importantes da história cripto agora? Então, nesse vídeo, eu te trago todas as informações que estão agitando a semana de maio e que promete bastante, não só em termos de inovações, de novidades para o mercado, mas também volatilidade. Então, espera aí, é só aguardar a vinheta, eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, você está aqui na Liga Cripto. Meu nome é Mário, muito prazer caso você não me conheça. E, é claro, eu já faço aquele apelo logo no início do vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro do mercado mais valoroso, na minha opinião, dos últimos anos. E não só em relação ao que aconteceu até agora, mas o que vem a acontecer há tempos à frente. E pode ser que já nessa semana a gente tenha grandes mudanças para o mercado, começando com uma das mais quentes em relação à cadeira do Fed. Kevin Warsh foi confirmado como governador do Fed hoje. Amanhã a gente vai ter a votação, só que em relação a essa votação é quase que uma formalidade, é muito difícil que isso mude o desfecho final do Kevin Warsh ocupando a cadeira do Fed. Então isso é um ponto importante para o mercado cripto, porque ele é o primeiro representante do Fed, líder do Fed, que é pró-Bitcoin, e só falta essa votação do Senado amanhã. Então, a possibilidade de corte de juros também cresce, apesar de que a gente teve, né, uma atualização de inflação que foi pessimista, que espreme um pouco o espaço para esse tipo de tomada de decisão de corte de juros, mas ainda assim, a expectativa é entrada de liquidez. A gente falou já aqui no canal do ciclo comercial, que isso pode estar sim impactando o mercado cripto, e como não falar também de Clarity Act, que será assunto já muito em breve nesse vídeo. Antes disso, família, eu queria chamar a atenção para um dos pontos mais importantes e arriscados desse mercado, o que no fim é responsável também por trazer grandes ganhos, que é a volatilidade. Então, duas coisas chamam a minha atenção. Em primeiro ponto aqui, a gente tem o Open Interest de todas as exchanges, inclusive essa plataforma do João Edson engloba mais exchanges do que até mesmo a CoinGlass e a Glassnode conseguem agregar. Então você tem um dado, digamos assim, mais apurado. E a partir daí, a gente percebe que a sua afirmação de que o Bitcoin nunca teve tantas posições alavancadas na história do mercado cripto me parece verídica. Então, o Open Interest está em níveis recorde ou perto de recorde histórico. Nos últimos dias, agora falando em maio de 2026, o Open Interest total de Bitcoin atingiu valores em torno de 50 a 60 bilhões de dólares em algumas medições. Só para vocês terem ideia, picos anteriores mais baixos foram em torno de 26 a 35 bilhões em 2024. Então, esse dado atualizado da Alfractal, que é o nome da plataforma, que tem mais de 30 exchanges agregando informações, é muito valioso, porque apesar dele não indicar a direção do movimento, que é exatamente o que a gente tem aqui na conclusão, o Auto Open Interest não prevê direção, pode subir ou cair forte, mas aumenta o risco de volatilidade intensa quando houver um movimento forte, liquidações em cascata. E é exatamente isso que o João, autor desse tweet, está destacando, e eu acho que faz muito sentido. Inclusive, ele traz uma preocupação no cenário de quedas quando a gente vê a recorrência histórica que a gente teve em relação à nomeação de novos representantes líderes do Fed. Todas as vezes que o Fed teve um novo líder, né, uma nova escolha de chairman, né, de CEO do Fed, o mercado, ou principalmente o que interessa para a gente aqui, né, o Bitcoin, ele não digeriu bem. A gente teve sempre movimentações fortes de queda, e isso a gente pode pegar um histórico aqui desde 2013. Então, antes da gente falar de Clarity Act e de uma coincidência, digamos assim, positiva, né, já que a nomeação de um novo representante do Fed traz pessimismo historicamente para o mercado ou grandes correções, a gente sabe que avanços regulatórios em relação ao Bitcoin fazem um efeito, na realidade, extremamente oposto. Então, é um momento em que a semana, o mercado indica volatilidade, mas a direção desse movimento
é muito incerta. A gente tem motivos para acreditar em ambas as direções. E esse dado aqui, Bitcoin Exchange Reserve, também traz um ar leve de preocupação, de correção. Porque, reparem, a zona verde que a gente vê aqui em cima indica quando está entrando o Bitcoin nas corretoras, na realidade, entrando mais do que saindo. Isso, normalmente, sinaliza uma intenção de venda. No caso, a zona vermelha, a parte oposta aqui da parte verde, na parte inferior dessa imagem, mostra um movimento oposto, quando a gente tem uma saída maior do que entrada em exchanges. E qual é o verdadeiro risco aqui, família? Como vocês podem reparar, depois dessa grande saída de bitcoins das exchanges, a gente está vendo uma redução desse movimento. Uma redução que, no passado, né, nessas outras setas azuis, a gente pode reparar que esse movimento ele dá vez ao movimento oposto. Ele dá sucessão ao movimento em que a entrada de bitcoins exchanges é maior do que a saída, em tese fazendo uma nova onda verde. E a gente repara que todas as vezes que a gente tem, né, grandes, ou surgimento, o aumento de ondas verdes, a gente tem também o início de um movimento de correção. Então, em resumo, a entrada de Bitcoin nas corretoras, surgindo novamente uma zona verde, indicaria uma possível pressão de venda, o que acarretaria em quedas. Mas nem tudo está perdido, família. A gente percebe que, apesar de confluências pessimistas ou indicativos que mostrem queda para essa semana, a gente tem um ponto também, um avanço muito importante em relação ao mercado cripto, ou pode ter, que vai ser a votação do Clarity Act nessa quinta-feira, ou seja, há 2 dias à frente. E apesar da gente estar tendo um movimento, né, até de sindicatos nos Estados Unidos, corroborando com grandes bancos de impedir a aprovação dessa lei, a probabilidade dela ser aprovada ainda em 2026 é de 60% via Polymarket. E reparem que, bom, se ela não for aprovada essa semana, a gente claramente teria um peso maior a um desfecho bearish ou baixista, porque a gente tem a recorrência da mudança do homem ou da pessoa principal frente ao Fed, e a gente tem a possibilidade de ver uma curva crescente de bitcoins entrando em exchanges. Logo, se o Clarity Act não for aprovado nessa quinta-feira, a gente só tem, basicamente, forças baixistas atuando essa semana em relação ao histórico de acontecimentos passados. Porém, a gente tem que trazer a possibilidade do Clarity Act ser aprovado nessa quinta-feira. E a gente repara que todas as vezes que a gente teve avanços regulatórios no Bitcoin, a gente teve aumento de preço. A aprovação do ETF foi um aumento de 58%, a eleição do Trump foi um aumento de 56%, mais no curto prazo, né, mais no caso da aprovação, porque depois a gente viu o mercado recuar, e o Genius Act levou o Bitcoin à sua all-time high. Então, vai ser importante a gente observar o desfecho dessa quinta-feira. Então, de fato, família, eu não sei se vai ser a semana mais importante da história, os 2 dias mais importantes, mas será 2 dias mais importantes, será um período muito interessante e importante da gente observar. Em termos de ações concretas, família, eu não estou desfazendo as minhas posições, mas eu estou mantendo o meu caixa na expectativa de preços melhores aparecerem no mercado cripto, ou seja, da gente ter realmente um desfecho baixista. Porém, se o Bitcoin voltar a subir, se ele desafiar, digamos, $85 mil nessa semana, a gente segue aguardando, porque no fim das contas a gente ainda está em maio e, como eu disse, tem muita água para rolar nesse ano, por exemplo, em relação ao que o mercado americano irá fazer em relação à inflação. Teremos novos cortes de juros ou não? Então, ainda é um momento de dúvida, mas é um momento de dúvida em que o mercado ele vem se fortalecendo cada vez mais. E eu tenho certeza que, se a alta não vier agora, ela virá à frente com o mercado muito mais preparado do que a gente viu em ciclos passados. Então, façam suas apostas, digam aqui nos comentários, vocês estão mais baixistas e com medo para essa semana, para o desfecho desses 2 próximos dias,
ou vocês estão animados e pensando como o Lynn Alden, que também comunicou aí recentemente, que para ela o basic case é que o fundo do Bitcoin já está formado. Beleza, família? Eu vou ficando por aqui. Se cuidem. Grande beijo, grande abraço. Ah, e claro, se tiverem alguma dúvida em relação às mudanças da Bybit, em relação à regulamentação, entra lá no nosso Discord da Liga Cripto. A gente tem uma aba gratuita, né? A gente tem um espaço gratuito para que você entre sem pagar nada e a gente te auxilia, vai tirar algumas dúvidas em relação a essa mudança dentro da plataforma, mas que no fim das contas, como várias outras mudanças que a gente teve no mercado, nós investidores tiraremos de letra, beleza? Vou ficando por aqui, família. Grande beijo, grande abraço, valeu e fui!